Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes e nós estamos começando mais uma aula de arte. Hoje nós vamos mergulhar para uma viagem pela história das artes visuais e da música. Vamos conhecer as principais transformações, as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Vamos lá? Acompanha comigo na nossa tela. Hoje a nossa aula vai falar sobre a história das artes visuais e da música. E essa história que traz tantas transformações ao longo do tempo. Tanto as artes visuais quanto a música são expressões humanas presentes em todas as culturas ao longo da história. E a gente vai conhecer como ela foi acontecendo nesse tempo, ao longo dessa história, né? As artes visuais, por exemplo, ela vem desde a pré-história, traz aí as primeiras manifestações visuais que surgiram nas cavernas, com as pinturas rupestres, vocês já viram isso lá desde o ensino fundamental, e elas representavam cenas do cotidiano, como caça, os rituais religiosos. Como a gente pode ver nessa obra de arte aí ao lado, que representa as primeiras manifestações de artes visuais lá na Idade Primitiva. Nós também temos no Brasil, lá no Maranhão, por exemplo, as cavernas que registram também muitas das manifestações do tempo primitivo, que traz aí um pouco do registro de como viviam os homens nesse período paleolítico e depois no período neolítico. Seguindo, a música na pré-história, ela começou com sons da natureza, as batidas de pedras, ossos e instrumentos simples, como flautas de osso. Tinha função ritualística e social, e eu quero pedir bastante a sua atenção para a nossa aula, porque a gente vai, daqui a pouco, para a nossa atividade, e aí a gente vai ter perguntas referentes a esses períodos, então é importante que você se atente a isso, tá bom? Então a música ela começou com os sons da natureza, batidas nas pedras, os instrumentos produzidos a partir de ossos de animais. Já nas antiguidades, as artes visuais elas ganham sofisticação. Lá no Egito, eram usadas para cultuar os deuses e os faraós. Na Grécia, exaltava o corpo humano e a harmonia. Não esqueçam disso. Na Grécia, exaltava o corpo humano e a harmonia. Vejam aí essas imagens na nossa tela para você não esquecer quando a gente for fazer a nossa atividade. Isso se refere às artes visuais na antiguidade. Já a música na antiguidade, ela fazia parte de cerimônias religiosas e festas. Na Grécia, teóricos como Pitágoras estudavam os sons. Lá no Egito e na Mesopotâmia, harpas e liras eram comuns. Vejam aí a imagem logo ao lado para que você memorize bem essa arte visual aí que representa a música para você poder responder as atividades logo daqui a pouco, logo em seguida, tá? Na Idade Média, as artes visuais ela era dominada pela religião. Afrescos e vitrais, eles retratavam histórias bíblicas. Então, as artes visuais elas eram muito direcionadas à religiosidade. Já o canto gregoriano, ele foi a principal forma musical usada nas igrejas. A Idade Média ela foi marcada por uma forte influência da igreja e isso refletiu na arte e na música. E as artes visuais elas tinham essa função religiosa. Os vitrais coloridos, as esculturas em igrejas. A música ela era monofônica, ou seja, ela só tinha uma única melodia, como o famoso canto gregoriano utilizado nas liturgias. Vamos para o Renascimento. Essa obra aí, a Santa Ceia, que representa muito bem esse período da arte religiosa. Então, no Renascimento foi um período de valorização da razão e do ser humano. Nas artes visuais, surgem artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, e na música,
ao início da polifonia, ou seja, múltiplas vozes. Foi quando começaram a surgir outras vozes no canto. Então, no Renascimento, a arte ela passa a valorizar o ser humano, a razão e a beleza da natureza. E aí surge o domínio da perspectiva nas pinturas, dando ideia de profundidade. Na música, desenvolvem-se a polifonia. Como eu disse, várias melodias ao mesmo tempo, várias vozes. E novas formas musicais, como a ópera. Vamos para o barroco então, tá, gente? Do barroco ao romantismo. Como era lá nesse período? No barroco, a arte ela tinha contrastes e emoção. No clássico, já era equilíbrio e clareza. E no romantismo, sentimentos intensos e nacionalismo. Aí a gente pode citar aí na música Beethoven, Chopin, a gente cita aí também nas artes com contraste, Caravaggio, Mozart, no equilíbrio e clareza. E a partir desse período, do barroco, se caracteriza aí também pelo excesso de ornamentos e pela dramaticidade. Na música, surgem compositores, como esses que a gente já citou. Já no romantismo, a arte busca exprimir emoções intensas e a música ganha composições mais subjetivas e expressivas, como as de Beethoven e de Chopin. E aí tem o retrato de Beethoven e a obra Judite e Holofernes, de Caravaggio, para vocês olharem, verem que essa obra ela já possui aí mais dramaticidade, mais expressão, a valorização do ser humano. Então, memorize bem essas informações, valorização do ser humano. Já no modernismo e a arte contemporânea, né, que já é um pouco desse momento que a gente vive agora. A partir do século XIX, a arte moderna ela já rompe com os padrões tradicionais. Surgem movimentos como o impressionismo e o cubismo. Na música, há inovação com o jazz, o rock e as experimentações eletrônicas. E a arte contemporânea, ela valoriza a liberdade criativa e os múltiplos significados. E aí eu trouxe obras bem emblemáticas para vocês valorizarem e enxergarem essa mudança que ocorreu ao longo do tempo. Ela rompeu tradições, né, a arte. Nas artes visuais, movimento como o cubismo, aí tem a obra Guernica de Picasso, para vocês vislumbrarem essa obra mais uma vez, que tanto cai, inclusive, nas questões de vestibulares, Enem. Tem aí também Salvador Dalí, A Persistência da Memória, que é uma obra de arte bem emblemática do surrealismo. E a gente cita na música o jazz, né, como uma novidade também no modernismo, e a música eletrônica, tá bom? Vamos seguindo com a nossa aula de hoje para a gente revisar o que foi que a gente aprendeu na nossa aula. Nós falamos sobre a história da arte e da música. Vimos como a arte e a música acompanharam as mudanças sociais, culturais e tecnológicas ao longo da história. E desde as cavernas até as redes sociais, a expressão artística sempre foi essencial para o ser humano. Então, a gente conseguiu ver sobre como essas mudanças ocorreram nas artes visuais e na música ao longo do tempo. Quantas mudanças tiveram até os dias atuais. Nós fomos aí do tempo das cavernas até as redes sociais, as músicas eletrônicas, as artes mais recentes, produzidas inclusive hoje com o auxílio da tecnologia. Então, tudo hoje é muito diferente. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Vou trazer algumas orientações para que vocês possam responder de uma forma bem rápida e depois, no final, fazer a contabilização da quantidade de questões que vocês acertaram. Então, vamos aí, olha, as orientações.
Nós falamos sobre pré-história e Idade Média. Então, nós vamos ter aí questões de verdadeiro ou falso sobre pré-história e Idade Média. Depois, nós vamos para uma rodada, que se chama rodada visual, que você vai fazer uma leitura de imagem, que é do barroco ao romantismo. E, em seguida, a gente encerra com uma rodada de identificação sobre modernismo e arte contemporânea. Preparados? Então, vamos lá para o nosso quiz. E eu espero que vocês arrasem na quantidade de questões que vocês vão acertar no final aí do nosso quiz, tá? Vamos lá. As perguntas, elas serão lidas aqui na tela. Depois, elas vão aparecerem, assim que elas aparecerem, você já começa a responder aí no seu caderno, tá bom? Ou no celular. A resposta correta, ela vai aparecer aí na sua tela. E no final você vai verificar as suas pontuações. Combinados? Então, bora ver quanto você sabe sobre a história da arte na Idade Média. Vamos ver a pergunta. Vamos colocar aqui os tambores para tocar, para ver se vocês estão preparados aí para a nossa pergunta. É verdadeiro ou falso, tá? Sobre pinturas rupestres. As pinturas rupestres da pré-história serviam apenas para decorar cavernas. E aí, o que vocês me dizem? Será que era isso mesmo, de acordo com o que a gente leu sobre a história das artes visuais e da música, e principalmente aquele conhecimento adquirido que você já tem, né, a respeito do período pré-histórico, da arte rupestre? Será que as pinturas nas cavernas eram feitas apenas para decorar? Será que nesse período já havia essa linguagem do decorar, né? Esse termo, decorar? Então, vamos lá para a resposta. Eu acredito que você deve ter acertado, porque algum aluno do ensino médio já estudou bastante sobre a arte na pré-história, tanto em história quanto nas disciplinas de artes, né? Ao longo do período estudantil. Então, vamos para a resposta correta, gente. Se você acertou, parabéns. Falso. As pinturas nas cavernas, elas tinham uma função ritualística, simbólica e de registro do cotidiano desses povos que habitavam nesse período paleolítico. Vamos para a próxima pergunta. Agora é música na Idade Média. Verdadeiro ou falso? O canto gregoriano era uma forma musical usada nas igrejas durante a Idade Média. 1 minuto de silêncio para a resposta desse pessoal. Vamos ver se eles vão acertar, se vão lembrar muito bem do que a gente falou na nossa aula anterior sobre a história das artes visuais e da música. Vamos então para a nossa resposta, vamos ver se você acertou. Acertou quem marcou aí verdadeiro. De fato, o canto gregoriano ele era usado nas cerimônias religiosas. Então, parabéns para você que acertou essa resposta. Vamos para a próxima, então. Essa é a parte 2, nós vamos falar sobre renascimento. Essa é uma rodada que você precisa observar as imagens que estão conectadas ao renascimento e você deverá identificá-las. Escreva sua resposta em seu caderno, não esquece, tá? Então, durante o Renascimento, qual era a principal característica das artes visuais? Vamos lá, vamos ver se você lembra bem. No período do Renascimento, observe a imagem, tá, gente? Não esquece de observar, porque ela faz parte de todo o contexto da sua pergunta. Durante o Renascimento, qual era a principal característica das artes visuais? 1 minutinho aí para você pensar bem. Acredito que essa pergunta está fácil. E vamos lá saber se você acertou. A resposta correta é valorização do corpo humano e da perspectiva.
Então, foi um período de valorização da razão e do ser humano nas artes visuais. Surgiram aí, então, artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Então, se você acertou aí, vamos colocar aí umas bolinhas para comemorar e celebrar o seu acerto na nossa disciplina de arte, tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta. Agora, nós vamos falar sobre modernismo. Identifique o autor desta obra. Essa tá fácil, hein, gente? Nós falamos agora há pouco, na nossa aula anterior, falamos sobre, vou até dar uma dica, sobre surrealismo, né? Falamos de pessoas, de artistas emblemáticos da arte moderna. Então, me diga aí, quem é o autor desta obra, que ela é emblemática, você já deve ter visto em diversas vezes nos seus livros de língua portuguesa e de arte. E se você tiver acertado dessa vez, nós vamos tocar muito tambor, viu? Porque essa resposta, ela não está difícil. Então, vamos lá. A resposta correta é para quem marcou aí, aliás, marcou não, respondeu aí no seu caderno, Salvador Dalí, A Persistência da Memória, é uma obra do movimento surrealista de 1931 e é uma das obras mais famosas do surrealismo. E tambores aí para você que acertou, que eu tenho certeza que todo mundo acertou essa pergunta. Vamos então para a nossa parte 3 sobre arte contemporânea. É uma questão de múltipla escolha. Assim que você ver a questão, escreva a resposta correta em seu caderno e tente ser rápido, tá? O que caracteriza a música contemporânea? Isso daí é para você marcar a resposta correta, tá bom? Letra A, apenas instrumentos acústicos e religiosos. Apenas instrumentos acústicos e religiosos. Letra B, improvisação total e ausência de ritmo. Letra C, mistura de estilos, sons eletrônicos e liberdade criativa. E letra D, imitação fiel da música clássica europeia. E, para fechar, letra E, canto gregoriano usado em cerimônias religiosas. Nós estamos falando, gente, de arte contemporânea. O que é arte contemporânea? É essa arte mais moderna, tem uma obra aí de Romero Brito, nessa imagem, que é para você já saber que nós estamos falando de um momento mais atual, né, da história das artes visuais e da música, mas nós estamos falando de um momento mais atual. Eu vou até silenciar aqui, que é para eu deixar você ficar aí... Ah, opa! O microfone caiu, gente. Desculpa. Brincadeira. É só para você dar uma acordadinha aí, refletir sobre as nossas perguntas, gente. É sobre arte contemporânea. O que caracteriza a música contemporânea? Certo? Vamos lá, então, para a nossa resposta correta? Acertou quem marcou a letra C, mistura de estilos, sons eletrônicos e liberdade criativa. Então, parabéns para você que acertou a pergunta de número 8. Resposta, letra C, sobre música contemporânea. Mistura de estilos, sons eletrônicos e liberdade criativa. Nós estamos encerrando o nosso quiz de hoje, a nossa atividade sobre artes visuais e música, sobre a história dessas duas linguagens, e a gente pôde aprender um pouco mais sobre as transformações que ocorreram tanto nas artes visuais quanto na música ao longo do tempo. Muito obrigada, continue assistindo a gente.